A paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Bem, hoje é o nosso 56º, dia 56 da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar um pouco a respeito dos capítulos 12, 13, 14 e 15 de Deuteronômio. Hoje são 4 capítulos, né? Então preste bastante atenção, porque tem muita coisa interessante, tem coisas polêmicas, tem coisas que você vai discordar, tem coisas que você vai concordar, e eu quero que você preste bastante atenção naquilo que a Bíblia diz, não é? Abra o seu coração e aprenda um pouco da palavra de Deus. O capítulo 12, ele já começa sendo um problema para os veganos, para os vegetarianos. Por quê? Porque antes de entrar na própria alimentação, Deus ele já começa a falar sobre um tipo de culto que precisa ser observado para sempre. Observe que a gente está falando de uma cultura que é há 6.000, pelo menos há 4.000 anos atrás, né? Totalmente diferente da nossa. Então tem coisas que você pode até estranhar, mas para esse tempo tinha que ser assim. O que ele pede para que seja algo perpétuo é que ao entrar na terra prometida, realmente vocês precisam ser guerreiros. Expulse todo mundo de Canaã. Essa era a vontade e a direção de Deus. Queime todas as imagens. Deus ele bate muito forte, gente, em relação à idolatria, a imagens. Eu posso ter uma imagem como meu ídolo e prestar culto a esse ídolo, e às vezes as pessoas dizem que não é uma idolatria, isso é uma reverência, enfim, mas tudo aquilo que você reza ou ora pedindo a Deus, seja um objeto simples, seja um objeto qualquer que seja, mais complexo ou não, é idolatria e Deus condena isso. A adoração só pode ser ao Senhor. Então, derrube todos os postes ídolos e derrube todas as imagens de idolatria. Por quê? Porque ele fala assim, olha, até agora vocês fizeram tudo o que vocês quiseram fazer no deserto, mas ao entrar na terra prometida, vocês vão precisar obedecer algumas regras, algumas leis. Então, por exemplo, em relação à comida, e agora entra a questão do vegano e do vegetariano, vocês podem comer todo tipo de carne. Todo tipo de carne. A única coisa que vocês não podem fazer é beber o sangue. Jogue o sangue no chão e depois comam carne à vontade. Então, quando vocês estiverem lá, comem bastante carne. Vocês só não podem fazer o que eles fazem. Novamente se referindo à idolatria, né? Então, eu acho legal isso porque a gente percebe muitos detalhes que têm a ver com a nossa cultura. Em relação aos familiares, no capítulo 13 vai dizer o seguinte, olha, não deem atenção àqueles que querem te levar para um caminho de idolatria. Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu irmão. Se eles quiserem te levar para longe da presença de Deus, ignore. Até mesmo aqueles que falam, que interpretam muitos sonhos o tempo todo, são os sonhadores, os agoreiros, aqueles que dizem, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. Pessoas que usam o nome de Deus para querer interpretar o sonho de acordo com a vontade dele. Essas pessoas precisam ser rejeitadas. Aqui fala de matar, levem ele e matem a pedrada. Lógico que hoje a gente não vai fazer uma coisa dessa, né? Mas ele fala assim, olha, antes de você ser influenciado por aqueles que são sonhadores, agoreiros, aqueles que vivem interpretando sonhos, antes disso, a palavra é muito clara, aí serve para nós. Sigam as leis do Senhor, amem ao Senhor de todo o coração, temam ao Senhor de todo o coração, obedeçam os seus mandamentos e adorem somente a Ele. Então, a questão é adorar somente ao Senhor. E todo mundo que queira te levar para um patamar,
para um nível espiritual que você não conhece. Tem pessoas que dizem que foram no inferno, outros dizem que foram não sei aonde. Essas coisas que não tem temor de Deus, amor, não tem plano, não tem propósito, não tem dia a dia de evangelho. Isso é tudo, precisa tudo ser rejeitado. A Bíblia diz que tem que ser rejeitado. Ah, vamos falar da lua nova, cortar o cabelo na lua cheia, essas bobeiras todas, rejeite. Isso aí não vem de Deus, não é? Meio polêmico, mas vamos lá, não acabou ainda não. Tem muita coisa aqui que dá pra gente correr, né? Dá pra gente pensar um pouco. Uma outra coisa nesse trecho que eu achei muito interessante é que aquele que ensina sobre idolatria, ele não tem que ser rejeitado apenas. Aqui fala que ele tem que ser apedrejado. Lógico, mais uma vez, a gente não vai fazer isso, nós estamos em outros tempos. Então, se alguém ensina idolatria, rejeita, não dê atenção, descarta, você não precisa brigar nem nada, mas rejeita aquilo que ele está falando. Aqui nesse tempo, nessa cultura, 4.000 anos atrás, tinha que ser morto a pedrada. E mais, se uma pessoa morrer, antigamente era comum quando um parente morria, as pessoas começavam a se cortar de lamento, de choro, aí Deus fala assim, olha, quando um parente seu morrer, não fique se cortando, não fique se mutilando, isso é proibido. Proibido porque isso não agrada a Deus, não é essa forma de luto que Deus ensina. E aí Deus vai falar a respeito agora sim de animais puros e animais impuros, animais que podem ser comidos, outros que não podem ser comidos. E uma coisa unânime é o sangue, não coma o sangue, derrame o sangue no chão como se estivesse derramando água, porque o sangue é vivo. E aí ele fala assim, ó, você não pode comer carne de porco, por exemplo, alguém aqui gosta de carne de porco? Eu gosto muito de carne de porco, mas aqui não podia comer. Peixe de couro, não pode comer, só peixe de escamas. É, e animais que morreram de morte natural, não pode comer. Então, isso serve para nós? Você que vai me dizer, né? Se serve ou se não serve. Comer carne de porco é pecado? Comer peixe de couro é pecado? Não é? Então são coisas polêmicas, né? E a coisa mais interessante também que eu percebi foi a respeito do dízimo. Tem uma lei do dízimo aqui que me chamou muita atenção e eu ainda não tinha prestado atenção nisso, que fala o seguinte, a cada ano os israelitas iriam, olha que interessante, vocês iriam fazer toda a colheita e iriam separar 10%, um décimo dessa colheita, vocês iriam consultar o Senhor, Deus iria dar o encaminhamento para uma cidade, para um local, e nesse local você levaria tudo aquilo que era do seu dízimo e ia fazer o quê? Se alegrar, beber vinho, comer carne de vaca, comer carne de ovelha, lá fala tomar bebida forte, na tradução da nova tradução na linguagem de hoje, no lugar de bebida forte está cerveja. Você vai beber cerveja, você vai comer carne, parece-me que é um churrasco, e tudo isso se alegrando na presença de Deus. A única coisa que você não poderia esquecer era dos levitas, você não poderia esquecer das viúvas, não poderia esquecer dos estrangeiros e dos pobres, das pessoas mais necessitadas. Então, o dízimo, nesse contexto aqui, ele servia para isso, ele não era para o sacerdote, ele era para o Senhor, e o Senhor pedia para que todos comessem de acordo com aquilo que a sua carne quisesse. Então, ele fala assim, alegra a tua alma com os irmãos, festeja o dízimo, para festejar, para beber cerveja. Estranho isso, né? Mas está lá na nova tradução da linguagem de hoje, e nessa outra tradução, que é a NVI, ela está escrito bebida forte, né? Na Almeida, revista e atualizada, também está bebida forte. Mas é interessante que fala que o dízimo seria para esse
esse momento para essa situação, para que todos se alegrassem e que ninguém pudesse ser esquecido, né? Então, e tem um detalhe, se o local que Deus escolhesse fosse um local distante, você tinha que vender todo o dízimo para o local, leva o dinheiro e quando chegar no local que Deus indicou, a mesma coisa, alegra-se, não esqueça do levita, não esqueça do sacerdote, não esqueça do órfão e não esqueça da viúva. Então, mesma coisa, alegra e faz tudo aquilo que a sua alma quer. E ele conclui a respeito do escravo israelita, que ele só poderia ser escravo por 7 anos, enquanto que o escravo gentil, ele tinha que ser escravo por 50 anos, né, de acordo com a lei. E o empréstimo para o israelita em 7 anos, lembra aqui que nossa lei, 5 anos a dívida caduca, né, fala-se nessa palavra engraçada, a lei caduca, aqui era 7 anos, 7 anos tem que ser perdoado o israelita, agora o gentil não, tem que ser cobrado. Por quê? Para que não haja pobre no meio do povo de Deus. Então, se você vê alguém ali na miséria, na pobreza, um israelita, quem tinha condição tinha que ajudá-lo a se levantar. Olha, eu vou te ajudar, você vai se levantar, mas não poderia ter pobre no meio do povo de Israel. Entendeu? Então, se alguém pediu alguma coisa emprestada, um israelita pediu para outro israelita, esquece se não devolver, não precisa devolver, porque Deus não quer ninguém pobre no meio dele. E, encerrando, o escravo que gostaria de ser escravo, ele tem que ser liberto por 7 anos, mas se ele gostasse do seu senhor, do seu patrão, da patroa, havia uma palavra que chama-se doulos, né? Que é o escravo que quis se fazer escravo. E qual era o sinal do doulos? Do escravo, que ele poderia ser livre, mas ele fala, o meu patrão é tão bom que eu quero continuar escravo com ele. Aí então colocava um brinco na orelha, para o escravo com um brinco na orelha significava que ele quis ser escravo. Como nós queremos ser servo, a palavra servo é a mesma palavra escravo, servo do Senhor. Então, meu Deus, ele é tão bom, meu Senhor é tão bom, que eu quero permanecer escravo dele. Então é isso. Comente lá no canal toda Escritura e a PUC. Então, comente lá o que você acha do que nós falamos hoje. Que Deus abençoe e fique à vontade, não tem problema você discordar. Se você quiser dar um like, pode dar. Se quiser dar um dislike, também pode dar. Mas aprenda que as coisas de Deus, ela muitas vezes não é do jeito que a gente imagina, é do jeito que a palavra fala. Tá certo? Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.